mais um canto de torcida que ecoa aqui pelo estádio, Fabrício. É só jogo grande, é só torcida grande. Onde é que a gente tá? Então, cara, estamos falando aqui do Presidente Vargas, que é o estádio que esse time vem mandando os seus jogos, enquanto o seu estádio próprio, que é o Elzir Cabral, não fica pronto. Então eu tô falando aqui do Ferroviário do Ceará. É, Ferroviário do Ceará. E aí a torcida do Ferroviário pode até nos atualizar. Torcida que tá mais perto, como é que tá essa preparação que a gente já tinha ouvido falar, né, do Elzir Cabral? Eles estão preparando, parece que existem algumas exigências a serem cumpridas, mas que o time quer sim mandar no seu estádio, preparar o seu estádio para poder mandar seus jogos, né? Em vez de ficar usando estádios emprestados, vamos dizer assim, né? O Presidente Vargas é municipal, mas tem uma longa história com o próprio Ferroviário. A partida inaugural do estádio que a gente está aqui hoje, que é o Presidente Vargas, foi uma vitória do Ferroviário, e o maior público também. Uma longa história com o clube, e agora, quem sabe, esse caminho do Elzir Cabral aí, que é a verdadeira casa, né? Exatamente. E por que eu escolhi esse time, tá, Carlitos? É bom para deixar bem claro. Né? É um time que já tem 9 títulos de campeonato cearense, 28 participações no Campeonato Brasileiro, no decorrer da sua história, sendo 6 seguidas ali no final da década de 70, começo da década de 80. É um time que é campeão da Série D, recentemente em 2018, então é um time que está traçando o seu caminho aí. E uma informação importante é assim, é um time que tem na sua história mais de 100 conquistas oficiais de títulos. O Ferroviário é grande, Fabrício. Ferroviário é grande. O Ferroviário é enorme. É porque assim, é como a gente está aqui em São Paulo, a gente tem o costume de acompanhar muito, que a grande imprensa faz também, né? Exato. E de ver esse sucesso recente de Ceará e Fortaleza, que sim, são as duas máquinas do estado do Ceará no futebol, ambos com mais de 40 títulos estaduais, então assim, há uma polarização, mas o Ferroviário que é aquele tipo de América Mineiro de Ceará. Muito bem, uma comparação muito boa, exatamente. Time com aí. História, time com torcida, um time que executa seu papel muito bem, né? Bem interessante esse time. A gente vai tentar trazer esse conteúdo que o Fabrício se referiu na prorrogação. Porque assim, os assuntos que a gente vem abordando, né, são assuntos assim que muito ricos de informação. Então tem muita coisa para trazer e às vezes até a gente tenta o máximo trazer aquilo que é mais interessante e tal, mas mesmo assim ainda fica com alguns conteúdos interessantes fora da edição, né, Carlitos? Senão a gente ficaria programas de horas aqui falando do mesmo tema. Então por isso a gente decidiu, né, Carlitos, fazer esse que a gente vai chamar de prorrogação, que seria um compilado de mais informações, mais fatos históricos em cima desses assuntos que a gente vem comentando aí nesses primeiros programas. Sim, prorrogação que vai ser uma espécie de VAR. Eu tô até fazendo aqui, ó, o gesto do VAR na minha casa aqui. Chamou o VAR, mãozinha no ouvido. Exatamente, chamar o VAR, que é o tipo de coisa, né, Fabrício? O VAR, falando nele, que a gente não tem nenhuma proximidade com o VAR, né? Não, zero. Eu acho que pra ficar bom tem que melhorar muito, né? A gente nem vai pegar essa fase ruim do VAR aí, se é que ela vai melhorar, né? Eu acho assim, Carlitos, na minha opinião, eu acho uma boa ideia. Você vê nos esportes em geral, a tecnologia está fazendo parte e no futebol não ia ser diferente, cedo ou tarde ia ser adaptado a alguma coisa, né? Só que eu acredito ainda que é muito mal executado. E não é só no Brasil, tá? Você assiste o jogo aí do Campeonato Inglês, esses dias teve um jogo, esses dias não, no comecinho do ano, ficaram quase 6 minutos para definir se era um pênalti ou não, entendeu? Polêmicos, são lances polêmicos, né? Agora, Fabrício, por exemplo, o VAR da Série C do Campeonato Brasileiro pra baixo, que é a nossa casa ali, né? Você já parou pra pensar? Porque assim, quando você estiver na arquibancada e o jogo parar 6 minutos, que nem você falou, pelo VAR, você tem uma ideia já como que vai ser? Cara, vai ser aquele caos, né? Normalmente os times, a torcida se inflama ali num jogo normal, às vezes por, não tá dando cartão, não marcou aquela falta, não marcou aquilo, deu impedimento e não tava. As torcidas se inflamam de uma certa forma. Aí entra um VAR, que teoricamente é para tirar a dúvida e não faz da melhor maneira possível, isso vai deixar a torcida ainda muito mais com os nervos, né, a flor da pele ali, vamos dizer assim. Então vai ser uma coisa assim interessante de ver. Mas você é a favor ou contra? Eu sou a favor. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Só que
Eu acho que ele tem muito ainda para melhorar, para ficar bom. Entendi. Eu sou a favor também. Porque, olha, o que o São Bento já foi garfado pela arbitragem. É um time historicamente garfado pela arbitragem. Então, Olha, assim, olha já o teve mimimi erro. aí, hein? Não tá escrito no gibi o que já roubaram o São Bento. Então, assim, eu sou a favor. Não existe um VAR Bento, então. Igual normalmente a gente vê nos outros times aí. Não, eu acho que torcedor aqui que é igual nós de time pequeno, Fabrício, eu acho que tá acostumadíssimo a ser roubado. Então, em teoria, o VAR vai nos ajudar um pouco, talvez, né? Acho que sim. Se for bem aplicado, se for bem organizado, se for uma coisa rápida, que não se perca tanto tempo, acho que é uma boa ferramenta. Cara, até porque você vê assim, às vezes você tá ali no meio do jogo, tá aquele jogo tenso, e acontece um lance, puta, VAR, a torcida fica naquela apreensão, o que o cara vai marcar, não sei o quê, as duas torcidas, no caso. De repente, o cara marca um pênalti, por exemplo, aos 40 e tantos do segundo tempo. Já é um gol, né? Já é comemoração de um gol já. Imagina a Batalha dos Aflitos se tivesse VAR naquela época. Nossa Senhora. Mas não dá, você voltar na história e tentar ver como seria, muita coisa não teria mais talvez a mesma graça, né? É claro que me vem à cabeça qual, né? Acho que vem o mesmo à sua cabeça. Qual? Do quanto aos pequenos? Já entra na polêmica dos times. O que é time pequeno e time grande, mas... Eu lembro de um caso, que, se eu não me engano, foi daquele do Santo André? Não tô lembrando, hein, Kelly? Ô, louco, Fabrício. Castrilli, caramba. Portuguesa 2, Corinthians 2. Nossa, verdade. Nossa, esse é trágico. Nossa, como eu deixei passar esse. Verdade. Trouxeram o árbitro de fora, porque se supunha-se que ia ser uma arbitragem melhor, e o cara me faz uma papelada, acho que expulsou o zagueiro, né? Era o Emerson. Não era o Emerson. Era o César. Talvez um dos jogos mais polêmicos do futebol de São Paulo em todos os tempos aconteceu em 98. Uma roubalheira. E olha que não era a final. O torcedor da Portuguesa não gosta de se lembrar. Olha o Castrilli aí, meu Deus do céu. Jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista de 98. Olha só a lambança argentina. Olha que vergonha, olha o que aconteceu. O dia não era do Castrilli e a luz apagou o pato no final. Foi no final mesmo, aos 44 do segundo tempo. O errante Fernando Diniz recebeu na esquerda e colocou na área. O zagueirão César dominou a bola no peito. Peito não tem braço, cego o Castrilli. Mas o árbitro entendeu que foi com o braço. Então outro pênalti polêmico marcado, roubado, vergonhoso. Roubado entre aspas. Ah, Portuguesa, que azar, que pena. Bom, Fabrício, mas chega de falar mal da arbitragem, que o jogo ainda tá pra ser jogado ainda, entendeu? Vamos. Aqui é só o aquecimento. Vai que os pinguim tá ouvindo. A zebra. Vai que a zebra tá ouvindo. Deixa eles lá pra não comprometer nosso jogo. Vambora. Sim, bora. Fabricião, hoje é dia de polêmica aqui no Futebol Real. Chegou polêmica. A hora. Gostamos de polêmica. Gostamos, mas chegou a hora de cutucar no ninho do marimbondo, de cutucar a onça com a vara curta. Fabrício, pergunta simples e direta. Quem é time grande? Quem é time médio? Quem é time pequeno? Interrogação. Essa pergunta aí, olha, vou falar pra você, já posso começar até a coçar a cabeça aqui. Pra responder isso aí não é uma coisa fácil. Porque, no mínimo, tem dois lados da história. Você pode ter um lado, claro que vai ter o lado emocional, para quem você pergunta, para quem você conversa, né? Porque normalmente um torcedor ele tende a transformar o seu time em uma coisa muito maior do que ele é, porque é o time que ele torce, o time que ele gosta, que ele tem paixão. E tem o lado racional, quer dizer, como racionalmente criar critérios e analisar para definir se um time é grande, médio ou pequeno, né? É um assunto complicado. É um assunto complicado. Eu acho que assim, eu gosto de conversar sobre isso porque eu tenho algumas métricas. Eu tenho a métrica Carlitos para conversar sobre o que eu acho que é um time grande, um time médio e um time pequeno. Não sei se você concorda, Fabrício, mas... Não, eu também tenho. Vamos ver se a nossa métrica é parecida. Vamos ver. Eu também tenho uma. Tem 3 pontos que eu acho que qualquer clube ele é avaliável. É a torcida, os títulos
e a estrutura. Nessa ordem pra mim, que já mostra um pouco disso. E até digo mais, eu trago porcentagens. Olha, temos uma fórmula para isso, então. Pra mim, a fórmula é 70% de um time ser grande ou não é torcida. Tá. É bastante, 70%. Bastante. 20% são os títulos e 10% a estrutura do time. Achei legal a sua meta. Eu tenho uma que é muito parecida com a sua, só que pra mim tem um tópico a mais. Talvez já seja a primeira polêmica nossa já. A minha métrica seria o seguinte: 50% torcida, 25% expressividade do time, 15% títulos e 10% estrutura. Estou trazendo esse tópico a mais, que é justamente acho que é para a gente conversar um pouco. É a partir dele que a gente vai começar, então, exatamente. Porque eu estou curioso. O que seria a expressividade? Seria nacional, estadual, mundial? Como assim? Bem alinhado com isso, sim. Seria aquilo que... Assim, porque... E o que eu tentei aqui? Claro que os títulos são importantes. Claro que os times que vão ganhar títulos são normalmente os que têm a melhor estrutura, que têm o melhor planejamento. Isso aí também é um critério bem lógico. Só que a expressividade, ela é meio que atemporal. Então, assim, um time, ele pode estar no momento terrível, mas ele é um time expressivo. Quer dizer, você vai para outros cantos do país, aqui, vamos delimitar aqui no nosso país, mas você pega um time do Rio, por exemplo, tá? Um Botafogo, um Vasco, um Fluminense, que não estão numa fase como já tiveram no passado. E você vai, por exemplo, para Manaus, que eu já vi isso, para o Ceará, para a Bahia, para os estados do Nordeste. Você vê muita gente com a camisa dos times, você vê muita gente que é torcedor. Por quê? Porque o time tem expressão, tem presença. Ele, de uma forma ou outra, ele marcou alguns torcedores, algumas gerações, e, independente do momento, completamente distantes fisicamente, né, fora do estado de origem, o time tem uma expressão. Tá, entendeu? Mas Fabrício, tem prazo de validade essa expressão? Olha, cara, se você pegar, vou dar um exemplo agora, dos 3 que eu falei, vamos falar especificamente do Botafogo, tá? Que o último título de expressão do Botafogo, tirando o Carioca, foi um brasileiro em 95, tá, contra o Santos. Nós estamos falando aí de 25 anos sem um título expressivo. Vários campeonatos de Série B no seu currículo. Um time que não se estabiliza na Série A constantemente. Mas, Fabrício, a gente falou na última edição da importância dos estaduais, Fabrício. Você está menosprezando totalmente a importância dos estaduais nesse momento, Fabrício? O estadual está aqui, 15% aqui no peso da métrica. O estadual está aqui. Eu não estou excluindo, 15%. Entendeu? 15%, você tinha colocado 20%. Eu tô vendo, não estou demilitando, pelo contrário, eu sou como a gente falou no último programa, eu também sou um defensor do estadual. Para time grande e para time pequeno, com certeza. É que eu acho que assim, que eu estou tentando trazer de um critério que seria uma coisa um pouco mais menos 0 e 1, menos binário, sim ou não, e uma coisa mais assim, de história, de times que tiveram no passado distante ou não tão distante, uma expressão que deixou marcas em torcedores fora dos seus limites de estado, entendeu? E mais ou menos nessa lógica, entendeu? Tá bom, e agora eu te pergunto, então, dê um exemplo de algum time que se encontra nessa situação para você que estaria na Berlinda, então. Um time que, por exemplo, essa porcentagem da expressividade, ela tá segurando as pontas do time para não cair de patamar. Como eu falei, o próprio Botafogo. Você já acha que o Botafogo tá na Berlinda, então, para virar clube médio? Acredito que sim. Por quê? Olha, por que eu vou dar o do Botafogo? Claro, não estou lá no Rio, no dia a dia, mas a gente ouve muito falar. Tal. É um time que, se ouve falar de que está completamente afundado em dívida há anos, não ganha nada há muito tempo, nada de expressão. O próprio título estadual já tem alguns anos, já que ele ganhou o último. É um time que nunca está tendo nem campanhas que você fala, pô, o time esse ano foi bem, chegou numa Sul-Americana, chegou numa Libertadores, entendeu? O time tá direto na final do Carioca, nem isso, entendeu? E assim, no próprio Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, a torcida vem diminuindo, porque as novas gerações não estão buscando o Botafogo, eles querem ser Flamengo, eles querem isso sem falar de time de fora, que é um outro assunto, né, Carlos? Claro. As novas gerações querem ver o quê? A menina de 4, 5, 6 anos ali tá começando a formar uma inteligência de futebol, ele tá querendo ver o quê? É o Gabigol, é o Everton Ribeiro,
Entendi. Talvez um pouquinho de Fluminense, agora que o Fluminense está bem, inclusive esse campeonato agora está ali bem no topo, né? Mas você não acha, Fabrício, assim, pelo menos eu acho isso. Por mais que já tenha sido muito mais forte, eu acho que ainda é forte essa coisa do passar o time do pai pro filho. Não, Então, com assim, certeza. já que a gente tá falando de time grande já, porque até hoje a gente abriu essa exceção, vamos trazer esse conceito e vamos citar grandes. Tem uns torcedores do Vasco que estão bombando na internet, que é o moleque Zezeu. Tem vários vídeos na internet que é menino que tá ali vivendo essa fase de sofrimento do Vasco, porque ele é vascaíno, e o pai é da Força Jovem do Vasco, então assim, só que é um cara bem humorado, um cara engraçado. Ele ficou famoso, claro, as pessoas devem conhecer ele é o que decreta o feriado nacional, né? Quando o Vasco ganha, ele decreta feriado, e aí o moleque Zezeu ele pode beber refrigerante, pode comer doce. Então ele não tá tomando assim, muito ultimamente, né? Não tá tomando muito. Essa é a piada aqui que tem geralmente lá, o pessoal faz. Tava com saudade, né, safadinho? Tava com saudade do feriado, né? Ah, Neguerê, mas o esporte é fraco, tô nem aí, papá. Tô nem aí. Ganhamos do campeão de 87. Em cima de quem? Ganhamos e convencemos. Moleque merece. Deixa o moleque. Olha aí, ó. Olha o sorrisão dele. Aqui que ficou só pra ele. Guaraná, bebe tudo. Se deixar, já sabe, né, Zezeu? Castigo, bebe, moleque. Tudo. Mas eu ainda acho que existe muito disso. Eu até entendo essa coisa de torcedor tá querendo caminhar um pouco mais pro lado da vitória ali. Essa título dependência dos grandes, né? Que acaba sendo corrosiva para todos os lados, né? Mas eu acho assim, Fabrício. Ainda há muito essa coisa da hereditariedade da torcida. Não, concordo plenamente. Até por isso que, do que você tinha me perguntado, que time, por exemplo, que eu achava que estaria já numa Berlinda, eu falei o Botafogo, mas assim, ele ainda está numa Berlinda. Não quer dizer que ele já se tornou um médio, mas está num caminho forte para se tornar. Curitiba, Fabrício, você acha que é o quê? Então, Curitiba eu já acho que é um time médio. Por quê? Porque é o seguinte, ele tem uma torcida forte? Tem. Aonde? No seu estado. Ele tem, seguindo a minha métrica, ele tem expressividade fora do Paraná, muito pouco. Talvez um pouco em Santa Catarina, porque os times dos estados do sul, normalmente eles mesclam um pouco de torcedores, tem os torcedores que migram, né, de um estado para o outro. Mas, assim, é uma expressividade um pouco mais local. Questão de títulos, tem os paranaenses, claro, acho que, se não me engano, o Curitiba, ele perdeu, acho que para o Vasco, uma Copa do Brasil recentemente, talvez, se não me engano, acho que foi o último disputa mais forte, e vem agora, que já, se não me engano, já até rebaixou já, né, para a Série B, e é um time que tem uma estrutura, que tem um estádio lá, o Couto Pereira, tem centro de treinamento, tem apoio de patrocínio, assim, dentro de um mínimo aceitável, né, mas eu consideraria um médio num cenário nacional. Entendi. No estado do Paraná, diminui a lupa, traz a lupa para o estado. Trazendo a lupa para o estado, aí é um gigante do estado, né? Tem essa relação do que pode ser grande, pode ser médio e pode ser até pequeno, dependendo da circunstância. Curitiba seria um clube que você diria que é grande no estado, médio no Brasil, pequeno no mundo. Pequeníssimo. Muito pequeno. Cara, mas assim, o curitibano pode ficar até bravo, eu até conheço alguns, mas assim, cara, para você ter uma expressividade internacional, você tem que estar, no mínimo, jogando jogos internacionalmente. Atlético Paranaense maior que Curitiba, então. Nossa, tá querendo me colocar em situação difícil com os curitibanos, né, meu? Mas eu acho sim. Pô, é um time que já teve em final de brasileiro, já teve em final de Libertadores, vem de título de Sul-Americano, se eu não me engano, 2019 ou 2019, é um time que vem jogando Libertadores com uma certa frequência, é um time que tem uma boa estrutura, tem um estádio moderno. Então, assim, comparando os dois, de novo, no cenário estadual, são gigantes muito próximos, talvez o Atlético um pouco mais. Num cenário nacional, o Atlético seria de um médio já para médio, caminhando, dando ainda os seus passos para se tornar um grande, talvez, mas ainda se tornaria um médio por causa da expressividade nacional ali e por ser a torcida ainda está mais localizada. Mas é um time que já está, pelo lado do seu nome internacionalmente começando a ser projetado e disputando campeonatos, pontos positivos, vislumbrando ali uma subida de patamar.
Não, legal. Tô sendo mais malandro, né, Fabrício? Eu tô só jogando nas suas costas. Eu tô vendo mesmo, é só bola na fogueira pra você, porque eu tô só dividida. Tô tocando, entendeu? A torcida vai te vaiar. Eu tô tranquilo. Você ainda me jogou bomba no pé. Eu só tô esquivando. Eu vou te jogar só que assim, pode jogar, porque eu tô muito bem cercado. Eu sei matar a bola. Fala. Vamos lá. Os dois do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter. Gigantes, indiscutivelmente, grandes, são times grandes. Nunca falaria nesse podcast dos dois. E digo mais, o Curitiba e o Atlético Paranaense pra mim são grandes também. Não colocaria nem o Curitiba nos médios, tranquilamente. É grande, pra mim é time grande. Tá, mas tá bom, entendi, mas vamos lá. Você pôs aqui na sua métrica 70% torcida, mas da onde? Nacionalmente o time é forte de torcida nacionalmente? Peraí. Não precisa também que todo mundo tenha a torcida do tamanho da do Flamengo, do Corinthians. Precisa ter torcedor do Curitiba em Manaus para você ser grande, entendeu? Na minha métrica, é que aí que tá. Não, então, tá vendo? Tá ficando subjetiva essa métrica, porque... Não tá ficando subjetiva. O problema é que a minha métrica, eu considero 70% a torcida, mas eu não tô dizendo quanto de torcida que precisa ser. Não precisa ter 40 milhões de torcedores para eu considerar uma torcida grande. Entendeu? É que nem dinheiro, Fabrício. A sua regra eu vou considerar um cara. Entendi. Não, pra mim é assim, o cara que tem R$1 milhão e o cara que tem 40 milhões de reais, os dois são ricos. Os dois são ricos. Agora, claro que tem um mais rico que o outro, mas pra mim são ricos. Eu entendi, mas eu tô achando que você tá subcategorizando aí os grandes, eu acho. Eu não. E você não tá querendo se expor. Olha só, hein, Carlinhos. Eu acho que o Flamengo, por exemplo, já que a gente tocou no ponto, assim, de comparação, já que eu entrei nesse mérito de comparação, pra mim o Flamengo já é gigante. Então, o Corinthians é maior que grande. É maior, com certeza. Então. Mas assim, se fosse considerar, então tá bom, Carlitos, esquece que existe o tal do gigante. Aí pra mim o Curitiba e o Atlético seriam médios. O Flamengo é grande, o Corinthians é grande. Pra mim Atlético e Curitiba nunca teriam sido grandes, seriam médios. Por isso que nós falamos no começo aqui do primeiro tempo que o assunto é polêmico. Porque assim, cara, tudo depende do ponto de vista que você fala, que você analisa. Por isso que nós estamos falando, cenário nacional, cenário estadual, cenário regional. Puta, é grande, mas é grande igual o A, é grande igual o B, é médio igual o C. É muito difícil, acho que, categorizar bem claro e de forma bem justa, eu acho. Não, faz sentido. Agora, pensando pelo ponto de vista, eu tava querendo fugir muito do jogo, realmente. Então é isso, Fabrício, ó, refazendo meu cálculo aqui. Curitiba e Atlético, times médios, os dois, né? Inter e Grêmio, grandes, os dois. E não é só por conta da torcida, mas o Inter e o Grêmio, até onde eu saiba, tem torcida maior. Tem uma presença de títulos nacionais também grande que faz um peso grande nessa mudança, né? Porque Curitiba tem um Brasileirão, Atlético Paranaense tem um Brasileirão também ganhando. O Inter e o Grêmio, você pode falar assim, mas eles não têm muitos, mas compensa com a Libertadores. Não, exatamente. Não, e assim, pensa com mundiais. Aí os títulos a gente realmente não tem como comparar. Mas você colocaria o Atlético Paranaense na mesma prateleira da Ponte Preta? Difícil, né? Eu acho que não. E aí só restaria a Ponte ser chamada de time pequeno. No aspecto nacional, sim. Nossa, eu tô vendo começar a sair com escolta aqui, né, pra sair na rua daqui depois desse programa, né? É real, né? Esse é um tema muito polêmico, cara. Porque às vezes a gente fica pisando em ovos. O que é time pequeno? O que é time médio? Se a gente falar que o time tal é pequeno, o torcedor vai se sentir ofendido ou vai se sentir homenageado ali, né? Por a gente estar citando o time. É complicado, cara. Mas é isso, eu já saí do muro. Eu já botei o Curitiba Atlético nos clubes médios já, que já vai ser polêmico. E eu já tô colocando a Ponte Preta já, pela nossa métrica, já tô colocando nos times pequenos já. Nacionalmente. É que aí que tá. Eu vou entrar num outro ponto, Fabrício, que eu acho importante. A gente começou a falar, por exemplo, o meu ponto principal era a torcida. Como que a gente vai mensurar o tamanho da torcida? A gente talvez tenha colocado o carro à frente dos bois. Número de presença nas redes sociais ou o borderô, o famoso boletim. Quanto que vai pro estádio? Quantas pessoas, quantos torcedores vão até as arquibancadas acompanhar o jogo?
Tem também as pesquisas, via de regra eles soltam. A pessoa se declara um torcedor do time, muitas vezes são os não praticantes. Eu acho assim, Carlitos, na parte da torcida, deixar de considerar redes sociais é um equívoco bem grande, tá? Mas eu não acho que é o fator principal ainda. Porque é o seguinte, para você fazer um tipo de comparação, qual time que tem mais torcida olhando redes sociais, talvez você tenha que ver, analisar primeiro qual é o engajamento dos times numa rede social. Tem time que tem mais, tem time que tem menos, tem time que tem condição de ter uma área de comunicação forte, tem time que não tem ou que não dá um valor importante que tem que ser dado hoje. E aí você acaba comparando usando um critério, mas requisitos um pouco diferentes. Borderô também dependeria muito, porque depende do jogo, depende do estádio, enfim, de algumas coisas. Agora, a pesquisa por si só, ela é uma amostragem. Toda pesquisa é uma amostragem de uma população tirada de uma forma aleatória. Então, você não está levando em consideração os fatores, se um time tem mais aplicação em rede social, se o outro tem menos. Não. Você está fazendo uma pesquisa de aleatoriamente buscar pessoas e saber para que time que elas torcem. Então, Fabrício, seria mais ou menos, tanto nas redes sociais quanto no Borderô, seria você ver mais o engajamento das pessoas pelo time, não o volume da torcida dela. O próprio engajamento das pessoas na rede social depende muito do que o time faz e do que o time está fazendo. Um time que está bem planejado, está bem organizado, fazendo sua trajetória, está vindo em uma certa ascensão, subindo de campeonato, uma hora estava na B, agora está chegando na A, às vezes cai, mas às vezes volta. Esse time, ele está se esforçando para ter uma abrangência junto aos torcedores e de engajar os torcedores. E a rede social, quando ela demonstra isso, então que você demonstra, o time está num caminho, está buscando se tornar maior do que hoje é. Entendeu? Entendi. Por isso que eu acho que não é um fator exclusivo para dizer se a torcida é boa, é grande, é pequena, mas é muito significativo porque tem muito a ver com o momento. E aí eu te pergunto outra coisa, Fabrício, já que eu só tô tocando bola pra você. Só tô dando aquele lançamento do outro lado do campo, sabe? Aquele que 11 em cada 10 o jogador do time pequeno erra, né? Vai pra lateral. Aquela lá, dá aquela invertida de bola, ele dá aquela isolada, né? Sim. Como que você vê possível um time que é pequeno virar médio e um time que é médio virar grande? Como que isso pode acontecer? Vamos partir do princípio que os critérios que a gente está conversando, que a gente começou a falar aqui, sejam critérios aceitáveis, né? A métrica futebol real. A gente vai ter que sair daqui com uma métrica futebol real para isso. Exato. A partir do que essa métrica que nós estamos falando seja sejam assim, os pontos a serem trabalhados, então o time tem que trabalhar todos esses pontos. Envolvimento de torcida, aumento da base de torcedores, aí vai rede social, ações, mídia, enfim. Parte de expressividade, que seria o quê? O time está se expondo sua marca, o time está se expondo em campeonatos, chegando bem nos campeonatos. Tem que estar na TV. Está na TV, exatamente. Tem que ganhar título, né? De uma certa forma, o torcedor é muito resultadista. Nem sei se existe essa palavra, mas... Então tem que ganhar título, tem que estar ali nas cabeças sempre, chegando, semifinal, final, tem que estar em momentos em que o torcedor fala, esse ano talvez não deu, perdemos na final, mas o time tá bom, ano que vem nós vamos ganhar. E aí isso vai incentivando, né? Mas então não necessariamente precisa ganhar o título, precisa estar sempre disputando o título. Porque tem que estar em evidência, né? Tem que estar em evidência. Sim, mas não precisa ganhar, pode ficar que nem o São Paulo e o Corinthians ficaram... naqueles jejum longo. Exato. O título é um facilitador, mas se o time também ganha um título um ano, fica 10 sem ganhar... O título ele não é importante na minha visão. O título é exatamente o que você falou, ele é o facilitador. Então ele tá lá para ajudar o time a o quê? Ganhar torcida. E a partir dali ele fica grande. Essa é a minha questão. Ele vai subindo, né? Vai subindo. Porque nós falamos também do pequeno para se tornar o médio. Ele também precisa trabalhar esses pontos, né? Mas imagine o cenário. Vou usar o exemplo do Vitória da Bahia. Via de regra, a gente já pode colocar o Vitória... Na verdade, eu até coloco o Vitória como um clube médio. Na mesma esfera do Curitiba e do Atlético Paranaense. Mas o Vitória ele já está há anos e anos a fio que ele disputa raramente a Série A do brasileiro. Está sempre ali. Santa Cruz. Olha o Santa Cruz, o Santinha. eu falo do gigante, entendeu? Porque tem o time que é gigante, tem o time que é grande, porque não tem como, Fabrício. Eu tô aqui falando, mas não tem como.
O Curitiba é grande. O Atlético Paranaense é grande. Como você falar que o Vitória não é grande? Entendeu? É Cara, tudo time grande. Mas tem que falar, cara, tem que falar, porque assim, tá definindo critérios. É triste, porque é um time que tem história, que tem torcida, mas o momento que o time tá passando. O Santinho é grande, pô. Entendeu? Não tem como. O Náutico, o Sport, são times grandes. Eu não consigo dissociar, porque assim, a partir do momento que a gente... Já voltou atrás, já. Voltei atrás. A partir do momento, Fabrício, em que a gente virou um campeonato nacional, aí você relativiza tudo, mas pra mim os estados ainda são muito fortes nessa definição do que é grande e o que é pequeno. E o estado também, e aí é outra questão. O estado tem que ter, na minha cabeça, relevância ao ponto de que um grande campeão estadual daquele estado, por ele já ter relevância, seja um time grande. Então a gente vai trazer no segundo tempo um time que é o maior campeão do seu estado. Mas é um time pequeno, porque o estado não tem uma relevância para competições de nível nacional. Entendi. Então eu acho que tem isso. Quando você fala sobre, por exemplo, Paraná, sobre Bahia, não são estados com o mesmo poderio em termos de história, de títulos, que São Paulo e Rio Grande do Sul. E Minas. Os quatro. Não, falei. É que você não me deu tempo de terminar. Ah, tá. Mas assim, são os 4 estados que você fala. Os grandes, na minha cabeça, os grandes desses estados, eles são inquestionáveis grandes. Dos outros estados, como Paraná, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, enfim, vários outros estados, Ceará, há uma questão de você questionar. Falar assim, tá, mas qual que é a relevância em termos de título e conquista de Ceará, por exemplo? Só que eu não consigo olhar pro Fortaleza e pro Ceará e não falar que é um time grande, porque quando você olha o Castelão tá lotado. Pra mim, o aspecto torcida, ele é 70%. O time pode passar a história inteira sem ganhar um título. Se ele bota 50 mil pessoas no estádio, ele, pra mim, é grande, cara. É grande. Um time que coloca 19 mil, o que você acha? Depende da cabe circunstância. 19 mil. Ah, não, é grande, pô. Grande. Se Então, o estádio cabe 19 mil, é grande. Então o Pouso Alegre é grande. Não, Que mas Pouso Alegre, meu amigo. O Pouso Alegre bota na final, igual o São Bento. Igual o São Bento. São Bento bota 12 mil na final do campeonato. É por isso que eu falo de borderô, analisar o boletim financeiro para ver o quanto que vai no estádio. De fato, naquela 4ª rodada da Série A3, na 5ª rodada do módulo 2 do Mineiro, entendeu? Entendi. Eu só acho uma coisa, Carlitos. A gente falou, a gente opinou, a gente não vai conseguir bater o martelo. Vai conseguir. Porque até surgiu uma categoria nova no meio da nossa conversa, que é o gigante. Daqui a pouco a gente vai ter que ter o pequeno, o submédio, o médio, entendeu? O quase grande, o grande. Porque, cara, é muito fator para ser analisado, para você categorizar. Mas então, Fabrício, é que a gente aí caiu na cilada de você comparar Flamengo a Curitiba. Não são times do mesmo tamanho. É óbvio isso. Mas meu sarrafo é baixo. E o meu sarrafo ele não é eliminatório. O que muita gente faz é isso. Tem 10 vagas de grandes. Precisa dar as 10 vagas aqui. Os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, 2 de Rio Grande do Sul, 2 de Minas. Acabou, não tem mais vaga. Pra mim não tem isso, entendeu? Pra mim, assim, se a torcida enche estádio, se a torcida tem força, leva o time e carrega o time, pra mim já é... Agora, o que a gente pode discutir é a presença da torcida do Botafogo, do Curitiba. Elas têm sido frequentes nos últimos anos? Talvez até aí a gente sinta que o clube esteja diminuindo. Se você pega imagens ali dos anos 80, 90, a torcida do Botafogo dividia estádio com a torcida do Flamengo. Maracanã estava dividido, não tinha essa... Claro que ia ter mais torcedor do Flamengo, isso é histórico. Mas, se tivesse um jogo entre os dois, pode vender 50-50. Não vai ficar faltando espaço na torcida do outro time. Curitiba, a mesma coisa. Se você pega a borderosa ali dos últimos jogos, das últimas temporadas, que... Claro, antes da pandemia, né? Que se fosse durante a pandemia, tá todo mundo igual. Todo pequeno, né? Todo mundo pequeno. E aí é o que eu falo do título que você citou. O título ele é o facilitador. Você resumiu o que eu penso. O título ele facilita você a manter uma frequência e uma constância para que aquela torcida continue. Para mim, que agora eu me respondendo a minha própria pergunta lá que eu fiz para você, na verdade. Para mim o time ele
ele vira médio, ou ele é médio e vira grande, quando ele começa a levar muita gente no estádio. Eu vou usar um exemplo simples. São Caetano. São Caetano é um time que é vice-campeão brasileiro, se eu não me engano, por 2 ocasiões. Campeão paulista. Campeão paulista mesmo. Vice-campeão de Libertadores. Leva menos torcedor no estádio, muito menos, por sinal, do que um São Bento, por exemplo. Não tô nem entrando no mérito de qual que é maior, São Caetano ou São Bento. Pra mim, o São Bento, claro. mas a questão é, você precisa de uma constância. Aquela onda dos títulos da geração do Ademar, do Jair Pisserni, Adãozinho, aquela geração, ela deu o início, mas ela não concluiu. Precisa ser duradouro para que o time mude de patamar. Então, para mim, acaba sendo sempre a torcida. Mas uma coisa que você falou, cara, acho que é o ponto principal, assim, a gente já falou várias vezes aqui de que planejamento é importante, que tem que ter uma continuidade, e é justamente isso, cara. Um time só vai mudar de patamar de pequeno para médio, médio para grande, se tiver um planejamento bom e duradouro. Senão vai ser momentâneo, cara. Sabe? Tudo dá certo, o time encaixa, tem apoio. Primeiro é aquela surpresa, aí o time vai indo, vai ganhando corpo, vai ganhando força, ganha, disputa título e tal. Mas é um tiro curto. Chega uma hora, acaba o gás, você não ouve mais falar do time. Sim, o que eu falo assim, até quando eu tinha trazido essa minha métrica, em termos de título, eu tinha até citado na nossa pauta aqui, né, Fabrício? Não vai me deixar mentir. Eu tinha colocado que os 20% eram títulos estaduais ainda. Porque assim, o que eu acho que sustenta a torcida de um time é aquela torcida que está ao redor do clube, está ao redor da cidade. Não estou dizendo, evidentemente, que uma pessoa que torce pro Flamengo more em outros estados, claro que ele também sustenta. Transforma esse time em muito grande, né, que eu até chamei de gigante. Porque assim, a partir do momento que um time grande, como o que eu acho que seja o Atlético Paranaense, um time grande, passe 40 anos sem ganhar título, ainda assim ele vai ter aquele filho do torcedor, a filha do torcedor ou da torcedora, que manteve aquele carinho pelo time. Até que às vezes um neto, um bisneto talvez já vai perder porque não vai fazer sentido. Mas enquanto esses times se perpetuam ganhando título estadual, eles mantêm viva essa chama da torcida. Agora, se for falar de conquista como o único demarcador ali, o São Bento é um time que, se for falar de conquistas reais, deve ter os 4, 5 títulos. Já era um clube que já deveria estar extinto. Um time de pouquíssimos títulos reais, conquistas reais. Mas eu acho que também tem essa força. Por isso que a expressividade é importante, como um critério. Porque é um exemplo do São Bento. Você falou, um time que não tem muito título, mas é um time que tem torcida, regional, mas tem. E tem expressividade, porque ele tá ali disputando os campeonatos, vem subindo, às vezes cai, mas vira e mexe, sabe, tá em momentos de ascensão, então ele tem uma expressividade que faz ele se permanecer até hoje, não só necessariamente o título. Eu acho que assim, pro time pequeno, Fabrício, sobreviver já é o grande título, na verdade. Né? Não, isso aí é óbvio, é o começo de tudo, né? Bom, realmente acho que talvez não tenha dado pra bater no martelo, mas e aí, o Bahia? Bahia é grande ou médio? Nacionalmente ele é médio do porte do Atlético, do Curitiba, do Fortaleza, do Ceará, do Sport. Tô falando só dos times da Série A por enquanto, né? Eu só ouvi times grandes, você só citou times grandes pra mim. Mas eu acho que ser time médio não é ruim, não, cara. Nós estamos falando de que até a gente comentou no último programa, se não me engano, nós estamos falando de times que disputam campeonatos num país que é como, teoricamente, cada estado era para ser um país, vou pensar em como é a Europa. Você tá muito racional, eu tô um pouco emocional, mas assim, a grande realidade, Fabrício, é que o torcedor, principalmente do time pequeno, ele sabe que ele torce para um time pequeno, né? E time médio é esse limbo estranho, cinzento, que a gente não sabe se dá para chamar um time pequeno que tá indo bem de médio. Se o Red Bull começar a ganhar relevância ano após ano, se vai virar um time médio, ou se o Botafogo, se cair muito a sua margem de conquista e sua presença de torcida no estádio, vai virar um time médio. E aí você coloca dentro do mesmo saco o Botafogo, de Heleno de Freitas, de Garrincha, de Nilton Santos, e o Red Bull, né?
Mas é assim, como a gente falou, um tema polêmico. Nossa, esse primeiro tempo, Fabrício, o juiz saiu distribuindo vermelho um atrás do outro. A gente vai voltar. Tá parecendo aquele jogo de Libertadores raiz, com chuva, lá no Uruguai, que joga um time uruguaio e um time argentino, que a porrada come, né? 3 expulsos de cada lado, fora os que saíram de maca já. Vamos fechar esse primeiro tempo. Vamos. Vamos dar um tempinho, tomar aquela água, conversar com o professor. Hoje o vestiário, Fabrício, é 20 minutos. E a diretoria que pague a multa do atraso. É isso aí. Vamos lá. Bom, Carlitos, estamos de volta aí, segundo tempo. Sobe o hino aí do time que você escolheu para nós. Somos Palmas, corpo e alma, nossa meta é a vitória. Palmas, tu és minha paixão, nos gramados seus craques cobertos de glória. Palmas do meu coração, vai tricolor palmense, grita a torcida é campeão. Vai tricolor, meu tricolor, vai conquistar essa nação. Com amor às suas cores, vai vencer de norte a sul. Ficou um mistério agora, hein? Tocou o hino. Será que o pessoal reconhece pelo hino, Fabrício? Não sei não, hein? Esse aí é pra aquele que é torcedor mesmo. Vamos ver se descobre. Esse foi o hino, gente, do Palmas de Futebol e Regatas. Um clube de Tocantins, a capital do Tocantins, Palmas, né? Fabrício, interessantíssima história do futebol no estadual de Tocantins. Até, não vou negar, me veio à mente o Palmas trazer aqui como uma forma de homenagem também. Recentemente, agora em janeiro, né, você deve ter visto sobre o acidente de avião, né? Sim, parte da delegação, né? Os jogadores e o presidente do time, se não me engano. Isso, que acabou um acidente vitimando o presidente, o Lucas Meira, e 4 atletas do clube, né, o Lucas Prachedes, o Marcos Molinari, o Ranulli e o Guilherme Noé. O Guilherme Noé, inclusive, que tinha uma presença muito grande aqui no futebol paulista, gente que do interior aqui conhecia o Guilherme Noé, assim, de jogo, claro, de campo, futebol. Uma pena, né, o fato que trouxe a grande imprensa, o Palmas, a gente sempre lamenta nesses casos, né, Fabrício, quando um fato como esse traz luz a um clube. Infelizmente não é uma coisa que isolada, né, já aconteceu algumas vezes, o caso da Chapecoense aí, talvez aqui o mais emblemático, né, acho que mais impactou, talvez pela época, pela divulgação, pelo apelo internacional que gerou, né. Infelizmente são acidentes que acontecem. Sim, caso alguém não esteja por dentro do que aconteceu, a delegação do Palmas estava viajando por um jogo contra o Vila Nova, pela Copa Verde, em janeiro desse ano. E parte da delegação, parte dos jogadores, foi diagnosticada com a Covid-19. Foram justamente os 4 atletas. E aí o que aconteceu? A equipe que não estava com o positivo da Covid foi no voo comercial, viajou no voo comercial para Goiânia, que é a cidade sede do Vila Nova. E esses atletas, eles foram no voo fretado pelo próprio presidente, uma aeronave lá que estavam com o próprio presidente do clube, e logo após a decolagem o avião já caiu e pegou fogo, né? Foi uma notícia bem triste, assim. Ainda não se sabe a causa do acidente, nem nada ainda. De toda forma, fica uma homenagem pra gente ao Palmas. Mas também vamos trazer um pouco do clube, né, para a torcida, o clube que, inclusive, Fabrício, já conquistou um título depois do acidente, inclusive. Exatamente. Foi justamente o estadual 2020, né? Tem até um vídeo na internet da palestra ali dos jogadores, motivados ali um pouco por essa situação. Um vídeo bacana para quem quiser assistir. Eu, para me estar com a minha mulher e com meus filhos, eu preciso de mais 6 meses de trabalho.
Pra me trazer eles pra cá, eu preciso de mais tempo. Cada um deixou pra trás alguém que ama. E pra gente conseguir essa opção de ter mais esse tempo de contato, nós temos que vencer hoje. Vamos, Samba. E marcar forte, e se impor, não é dar porrada, é ser inteligente, é equilíbrio. Porque nós vamos sair daqui hoje campeões. Amém. Vou ver se eu, no YouTube, né, Fabrício? Agora no YouTube a gente consegue disponibilizar esses links para que o pessoal acesse. Mas, enfim, Palmas, um clube novo, clube de 97. Olha só. E não sei se você sabia dessa, Fabrício, mas o campeonato tocantinense, o campeonato estadual do estado de Tocantins, ele data de 1989, a primeira edição. Recente, bem recente. Super recente, assim, eles ainda tiveram 4 anos que foi considerada a fase amadora do campeonato, para que em 93, a partir de 93, fosse o campeonato considerado profissional mesmo, da era profissional ali com os clubes, com uma estrutura, modelo de campeonato profissional. E é legal que o Palmas ele tem já 8 títulos, então, desde então, né, um time formado em 97, que de 2000 a 2020 já ganhou 8, né, então assim, um clube de grande relevância lá. Com certeza, forte, né? O último título, gente, só para comentar aqui, eu achei uma informação que é interessante. Não muito a ver com o time, mas é uma coisa que sempre me chama atenção, né? Você sabe quem fez o gol do último título, desse último título, quem fez o gol no último jogo pro Palmas? Não sei, Fabrício, não cheguei a dar essa olhada aí. O nome do jogador é Rafael Gladiador. Assim, Rafael Gladiador? Ele jogou categoria de base, sub-20 do Bahia e tal, teve uma certa visibilidade, chegou a jogar nos Estados Unidos e tal. Mas eu acho que não estou falando não necessariamente por causa dele, eu digo assim, é muito legal como é que os jogadores usam esses nomes, né? Rafael Gladiador. Sim. Aquele cara do São Bento que a gente gosta lá, o Cavalo, não é que mesmo? Cavalo! A gente qualquer dia vai falar do Cavalo. Jogou pelos dois, né? Jogou pelo Pouso e jogou pelo São Bento, né? Exato. O Anderson Cavalo. Anderson Cavalo. Cara, é sensacional, né? O nome dele. Quem que é o craque do seu time? Anderson Cavalo. Porra. É o Anderson Cavalo. O quanto que teve de Pitbull uma época também, lembra, Fabrício? Exato, eu lembro. Era Regis Pitbull, tinha um monte de Pitbull. Todo mundo que era volante era Pitbull. É sensacional, cara. Eu acho muito legal isso aí. Esses nomes, esses apelidos, assim. Né? Tá perdendo, né? Infelizmente tá perdendo muito. O Ralef Pitbull, Regis Pitbull. Era tão legal, vocês lembram? Mirandinha, o pai do vento, Euler, o filho do vento. Filho do vento. O cara vem com o nome e já é uma apresentação. Parece que é uma luta do UFC, né? Mirandinha, o pai do vento. Porra, cara, é sensacional. Sensacional. Dada Maravilha. Dada Maravilha, parava no ar, né? O helicóptero, né? É isso? Beija-flor. Beija-flor, parava no ar. Parava no ar. Não, é 3 coisas, né? Era o Beija-flor, o helicóptero e o Dada. E o Dada. Que era isso que ele helicóptero. falava. Exatamente, boa. Você que é um mineiro tinha que conhecer a frase marcante do Dadá, né? Que tanto fez pelo Atlético Mineiro, né? E assim, cara, tinha um negócio que era bem legal, só pegando um gancho aí do Dadá. Eu lembro há muitos anos atrás, cara, tinha um programa na TV, se não me engano, era no SBT. Era um jornalista, uma personalidade assim, de cada time, um do Cruzeiro, do Atlético e do América. E o Dadá era o do Atlético. Cara, era um programa assim na hora do almoço, cara, que você assistia, você rachava o bico, rachava, cara, era, sabe, muito interessante isso que falava muita abobrinha, mas era muito bom. O Alterosa Esporte começa com o Dadá Maravilha se exercitando, feliz da vida, hein, Dadá? O momento mais feliz da minha vida é Leozinho Delícia. O momento mais feliz da minha vida, esse campeonato que reina até hoje, campeão brasileiro de 71, que coisa linda. Obrigado, Deus. Vamos cantar parabéns, Parabéns. Eu tô cantando porque ontem fez 3 anos que o Raja eliminou você. Pô, que isso? Parabéns, velho. Não, mas dele também tem quantos? 40? Ele tem 45, tá mais recente o Raja. Parabéns. Tá novinho esse título seu, viu? Leozinho, esse título de 71 foi uma delícia. O Dadá é uma figura fascinante, assim, né? Do futebol, conhecido pelos gols e pelo gogó, né? E pelas falas dele, né? Mas voltando aqui um pouquinho ao Palmas, né?
Não, isso aí é normal. Bate-papo de futebol é isso mesmo. Mas eu tenho um cauzinho também pra trazer do Palmas que é muito interessante. É uma informação que eu não sei porquê, Fabrício, eu tinha na minha cabeça. Isso é algo que ficou na minha memória. E eu tive um trabalho pra conseguir apurar se era verdade ou não. E depois eu consegui descobrir que era verdade mesmo. Você lembra, Fabrício, daquele personagem da Praça é Nossa, que era o Coronel Totonho? Lembro. Que era, conversava, né? E o Carlos Alberto ficava ali dando risada das conversas que ele tinha no telefone, né? Alô? Quem? Maria, minha empregada. Maria, aqui é eu. O que, minha sogra chegou aí em casa? Esse personagem, ele era um personagem do ator Arnaud Rodrigues, ficou muito conhecido por esse personagem do Coronel Totonho. Você sabia, cara, que ele foi presidente do Palmas? Não sabia. Não, assim, pra gente lembrar do personagem já é, né, uma coisa. Não, assim. já é. E eu consegui. Eu lembrei, Fabrício, que ele foi presidente do Palmas. Em algum momento da minha vida eu tinha tido contato com essa informação. Entre 2003 e 2004, ele foi presidente do Palmas. Então, assim, essas figuras, né, da televisão, inclusive, assim, se você... É o que eu comentei muito na primeira edição do Futebol Real. Quando você tá do lado de um time pequeno, você consegue se tornar algo muito importante, muitas vezes, desse time, né? Mesmo sendo só um torcedor, sendo uma pessoa que não tem uma importância política, financeira ali, você acaba virando até presidente do time, né? Exatamente. E assim, no amor pro time pequeno não escolhe. A pessoa simplesmente ela desenvolve aquilo. Pensa só, caso desse ator que você trouxe aí, até 97 nem existia o time. Exatamente. Aí, o time vem, o time surge, o cara de certa forma participa, nem que seja sabendo das notícias ou talvez participando de reuniões, vai saber, né? O time sabe os detalhes. E aquele negócio, você fala, é um projeto legal, tanto que vai ser legal ter um time aqui. Não, o cara vai se empolgando e se envolve e vai, cara. Não importa se ele é ator, se ele é empresário, se ele é uma pessoa do povo mesmo, assim, não importa, né, cara? O que importa é você se dedicar, né? Não, e é interessante porque, assim, o Arnaud Rodrigues, ele não é de Tocantins, né? Ele é pernambucano, de Serra Talhada. Só que, assim, depois de 2 shows que ele fez no finalzinho dos anos 90, lá em Palmas, ele se apaixonou pela cidade e decidiu mudar pra lá. E a partir disso é que ele começou... Ele, inclusive, deixou o programa da praça pra cuidar da vida dele em Palmas e do próprio time de futebol. Né? Então, assim, foi ali infelizmente falecido já, né, o Arnaud Rodrigues, mas que, assim, o futebol tem dessa paixão, né, quando ela te fisga, você fica mesmo, né, exato, é muito interessante. Exato. E eu peguei um fato aqui também, sabe o que eu achei interessante, 2, na verdade. É um time que esse ano vai jogar a Copa do Brasil e Série D, né? E o técnico do time é um cara que eu particularmente lembro bem como jogador. Foi um jogador marcante de um time que eu falei aqui hoje, que a gente falou, né? Do Botafogo, que é o Wilson Gotardo, acho que era zagueiro, se não me engano. Ah, o Gotardo tá treinando Palmas? Parece que ele é o treinador para essa temporada. Acho que ele não, pelo que entendi, ele não entrou como nessa conquista do último título, mas ele é o novo treinador já agora para essa temporada nova. Interessante. A gente já tá ficando velho, Fabrício. A gente já tá vendo os ex-jogadores virando técnico e às vezes já com carreiras extensas de técnico sendo ex-jogador, né? Pois é, olha só. Interessante. E outro detalhe pra gente fechar isso aqui, um revelado pelo Palmas, um jogador revelado que inclusive na entrevista de um dos jogos, depois do jogo do Fluminense, esse jogador hoje tá no Fluminense, ele se emocionou muito com a morte do presidente, que era uma pessoa a quem ele tinha ali uma amizade até pelos tempos do Palmas, que é o Luca, o atacante Luca. Né, que tá no Fluminense hoje, revelado lá, e que deu uma entrevista, inclusive, muito, muito bacana, assim, né, pra mostrar como que o futebol não é só contrato, né, não é só negócio. Cara, é uma coisa que não tem como, né, não marcar, ainda mais pra quem tem um certo envolvimento com o time, com as pessoas, né. Eu tava vendo depois sobre esse acidente, se eu não me engano, acho que o presidente do time tinha 32 anos ou 34 anos, esse cara era muito novo. Era novo, era bem novo. É uma pena, cara, infelizmente. É uma pena. Mas é isso. O Palmas que é aí o maior campeão estadual. Não é um estadual longo.
né? Um estadual que começou aí em 93, a profissional, 89 como um todo, né? O campeonato, para você ver assim que não tem como acabar o estadual, né, Fabrício? A gente ainda, assim, não tem como você matar um campeonato num estado como o Tocantins, que ainda está começando. Como que você vai acabar com um campeonato desse? Tanta representatividade local, né? Não tem nem como. Exato. Palmas que manda seus jogos no estádio Newton Santos, um estádio municipal, mas mais um estádio com nome de lendas do futebol aí. Do Botafogo, né? Botafogo, mais uma referência ao Botafogo. Você viu que o time é grande, hein? Tem muita referência nela. Ex-jogador virando técnico, ex-jogador com nome de time. No último nosso jogo passado, eu falei do Botafogo que foi jogar com a Caldense, não sei se você se lembra. Então, muita história, né? Até uma pena o momento que o time tá vivendo, né? Também é outro elemento de time grande. O Botafogo não pode nunca ser considerado um time abaixo de grande, Fabrício. Um time que tem um craque que dá nome pra estádio, entendeu? Mas tá se esforçando muito, né? Tá se esforçando, né? Mas Mané Garrincha, que tem de estádio Mané Garrincha, estádio Newton Santos, hein? Meu Deus. Maior público, Fabrício, maior público do estádio foi no jogo Palmas e Atlético Mineiro em 2008, primeira fase da Copa do Brasil. Foi 7-0 pro Atlético. Com um público de 11 mil pessoas, cerca de 11 mil pessoas, infelizmente acompanharam uma pequena sonora goleada. Entendi. Mas é isso. Esse foi o Futebol Real de hoje. Um jogo que quase não acabou, né, Fabrício? Quase que foi para um STJD aí, mas vamos deixar encerrado por assim. Quem sabe a gente pode voltar nesse assunto, talvez com mais referências, com mais... talvez ouvindo outros pontos de vista, né, de outras pessoas. Sim, esperamos voltar a esse tema depois que a gente tiver mais torcida, né, acompanhando o nosso trabalho para poder opinar e até tacar pedrada no nosso ônibus, né, Fabrício? Acho que vai ter pedrada no ônibus depois desse jogo, viu? Sim, normal, faz parte. Então, aí Fabrício, já tô ouvindo até a polícia, hein? As viaturas já estão chegando pra escoltar a gente, hein? A galera já tá jogando pedra dentro do campo, né? Mas isso aí. Tem coisa que tem que ser falada, não tem jeito. Não adianta tampar o sol com a peneira. Tá bom, vai. Então vambora, Fabrício. Ó lá, os policiais já estão fazendo a proteção já. Vambora, antes que fique pior esse negócio. Legal, Carlitos. Mas bom jogo aí pra nós. Foi legal. Legal falar desses assuntos. Valeu. Vamos nós, vambora. Falou. Falou, até mais.